No inverno de 1807, enquanto o exército de Napoleão avançava por Portugal, a corte real fugiu através do Atlântico para o Brasil. Para a monarquia portuguesa, foi uma retirada humilhante, mas para uma princesa ambiciosa era a oportunidade da vida. Rotulada de monstro por seus críticos, ridicularizada por sua aparência e temida por sua ambição implacável, Carlota Joaquina ganhou a reputação de ser uma das rainhas mais infames e odiadas da história europeia. Carlota Joaquina da Espanha nasceu em 25 de abril de 1775 e era a primogênita sobrevivente do futuro rei da Espanha, Carlos IV, que subiu ao trono em 1788. Um filho anterior, Carlos, havia morrido antes de Carlota nascer. Embora sua mãe, Maria Luísa de Parma, ainda fosse bastante jovem quando Carlota nasceu, os anos seguintes trouxeram uma série de tragédias familiares. Apesar de ter tido várias filhas saudáveis, todos os seus filhos seguintes morreram na infância. Isso levantou preocupações sobre a sucessão e colocou Carlota na linha sucessória durante boa parte da infância. Finalmente, um filho saudável chamado Fernando nasceu em 1784, quando Carlota tinha 9 anos de idade. Talvez tenha sido a consciência de sua posição na linha de sucessão em seus primeiros anos que despertou em Carlota um desejo de poder, o que moldou sua vida posteriormente, como veremos em breve. Ao crescer, Carlota teve uma educação rigorosa de tutores católicos romanos, focada em assuntos vistos como apropriados para mulheres da realeza. Esses envolviam história, geografia, idiomas e atividades como pintura, costura e escrita. Isso a tornou excepcionalmente bem educada e inteligente, embora pouco tenha feito para reprimir a personalidade travessa e brincalhona pela qual ela era frequentemente lembrada. Por trás das paredes do Palácio Real, a vida familiar era instável. A mãe de Carlota era uma figura dominadora na corte real, e havia até rumores de um caso com o chefe do governo espanhol, Manuel Godoy. Isso fez dela uma figura vilificada na sociedade espanhola, e parte da má reputação de Carlota mais tarde foi, em certa medida, resultado de ser julgada da mesma forma que a mãe. Além dessa corte disfuncional, a Espanha também havia declinado rapidamente como potência desde meados do século XVII, mas ainda mantinha um vasto império colonial nas Américas, que se estendia da Califórnia e Cuba, ao sul até o Chile e a Argentina. Assim, mesmo depois que Fernando nasceu em 1784, Carlota manteve uma posição importante como filha mais velha do futuro rei da Espanha. Isso fez dela uma das noivas reais mais valiosas da Europa e, em 1785, com apenas 10 anos de idade, ela foi dada em casamento, uma idade surpreendentemente jovem mesmo para os padrões do século XVIII, mas isso foi apenas o começo de um casamento que iria mergulhar em escândalos, ódio e intrigas políticas. Desde o fim da década de 1770, Espanha e Portugal já negociavam o casamento de Carlota com Dom João, segundo na sucessão ao trono português. Os pais de João, que eram tio e sobrinha, haviam ascendido como monarcas conjuntos de Portugal, o rei Pedro III e a rainha Maria I, em 1777, enquanto Pedro morreria em 1786. Maria viveu até 1816. Então a vida de Carlota seria substancialmente moldada por sua relação com a sogra, a primeira rainha de Portugal por direito próprio. Um acordo pelo qual Carlota se casaria com Dom João foi concluído em 1785 e um casamento por procuração ocorreu em maio daquele ano, semanas após seu 10º aniversário. João, por sua vez, tinha 18 anos de idade. Devido à pouca idade de Carlota, ficou acordado que o casamento não seria consumado até 1790, quando ela fosse considerada suficientemente velha para conceber e ter filhos. Poucos dias após o casamento por procuração, a princesa de 10 anos foi enviada para Lisboa com uma comitiva espanhola, deixando a família anos antes do início real do casamento. Ela estava consequentemente na corte portuguesa quando a política do reino mudou em 1788. No dia 11 de setembro daquele ano, seu cunhado, o herdeiro do trono, Dom José,
morreu de varíola, deixando o marido de Carlota como o novo herdeiro. Além disso, a rainha Maria sofreu de depressão durante grande parte dos últimos anos de vida e foi até declarada insana em 1792. Isso significava que esperava-se que João assumisse como regente e monarca de fato, já na década de 1790, tornando Carlota uma espécie de rainha consorte não oficial desde jovem. Em reconhecimento ao seu status elevado, João e Carlota receberam os títulos de príncipe e princesa do Brasil. Nas décadas de 1790 e 1800, à medida que Carlota se tornava uma figura cada vez mais proeminente na corte portuguesa, ela passou a ser alvo de ridículo e ódio tanto nos círculos da corte quanto na sociedade portuguesa em geral. Ela era vista como uma mulher ávida por poder e que não compreendia a cultura conservadora da corte ao seu redor. Vinda de uma corte espanhola luxuosa, ela teve dificuldade para se adaptar à cultura real, religiosa e austera de Portugal. Sua personalidade franca, engajamento político e comportamento público incomum para mulheres da realeza alimentaram boatos e rumores maliciosos. Esses rumores foram ampliados pela xenofobia anti-espanhola generalizada. Enquanto ela era duramente criticada por seu comportamento, era atacada ainda mais ferozmente por sua aparência. Durante sua estadia em Lisboa, a escritora francesa Laure Junot, duquesa de Abrantes, deixou uma das descrições mais mordazes de Carlota, escrevendo: sua feiura, seu cabelo sujo e desgrenhado, seus lábios muito finos e arroxeados, adornados com um grosso bigode, seus dentes irregulares como a flauta de Pan. Eu não conseguia me convencer de que ela era uma mulher, mesmo sabendo de fatos daquela época que comprovavam o contrário. O marido da duquesa, Jean André Junot, ecoou esses sentimentos após chegar à corte portuguesa, supostamente exclamando: "Meu Deus, como ele é feio! Meu Deus, como a princesa é feia, como todos eles são feios." Esses comentários mordazes não vieram só dos observadores franceses. Relatos contemporâneos frequentemente descreviam Carlota como baixa, com o rosto marcado por cicatrizes de varíola, um nariz aquilino proeminente e o característico queixo projetado dos Bourbons, enquanto algum autor comentou sobre sua postura levemente curvada. De muitas maneiras, ela era a antítese dos ideais de beleza cortesã do século XVIII. Um relato posterior afirmou cruelmente que ela tinha, abre aspas, a cabeça mais monstruosa que já caminhou na terra. A imagem pública dele era só uma fonte de sofrimento. Nos bastidores, o casamento de Carlota também seria infeliz. Eles tiveram o primeiro filho do casal em 1793, uma menina chamada Maria Teresa. Mais 8 filhos viriam nos 13 anos seguintes, dos quais apenas um, Francisco Antônio, morreu jovem. Apesar das crescentes tensões do casamento, Carlota era conhecida por cuidar da saúde e do bem-estar dos filhos. No entanto, até mesmo seu papel como mãe foi cercado de escândalos, já que persistentes rumores na corte afirmavam que nem todos os seus filhos eram filhos de João, com suspeitas recaindo especialmente sobre seu filho Miguel. Essas alegações nunca foram comprovadas, mas alimentaram as fofocas e hostilidade que a seguiram por toda a vida. Ainda assim, o casamento foi prejudicado pela falta de afeto de João e, ainda mais, pelo seu comportamento cada vez mais errático. Vivendo numa época em que o Iluminismo e a Revolução Francesa se espalhavam pela Europa, ele desenvolveu um medo obsessivo de que a Revolução chegasse a Portugal. Boatos na corte diziam que ele vagava à noite pelos corredores do Palácio Real em estado semi-delirante. No início dos anos 1800, o casamento real havia se transformado em uma guerra política aberta. Em 1805, quando Carlota já tinha 30 anos, ela conspirou para tomar o poder de seu marido, o príncipe regente, planejando mandá-lo prender e declará-lo incapaz de governar, assim como havia acontecido com a mãe dele. No entanto, o plano foi descoberto e seus co-conspiradores foram presos. Carlota só escapou da prisão porque João se recusou a expor o escândalo. Em vez disso, ele a baniu para os palácios de Queluz e Ramillies, enquanto ele se retirou para Mafra, encerrando efetivamente o casamento deles. Foi durante esse exílio que ela ganhou o infame apelido de Megera de Queluz. A vida de Carlota, em Portugal,
especialmente a partir de 1806, foi moldada pelos amplos acontecimentos políticos da Europa Ocidental. Alguns anos depois de se casar com João, a Revolução Francesa estourou em 1789. No início, foi uma revolução moderada visando criar uma monarquia constitucional. Gradualmente, ela se tornou mais radical e, eventualmente, se transformou em uma contra-revolução e em uma guerra pan-europeia em 1792. Isso envolveu quase todas as potências da Europa. Portugal foi uma das exceções. Durante séculos, o reino evitou se envolver nas intermináveis guerras religiosas e dinásticas da Europa. Por outro lado, havia uma aliança frouxa com a Inglaterra desde o início dos anos 1660, quando Catarina de Bragança casou-se com o rei Carlos II da Inglaterra. Portugal entrou na guerra da Primeira Coalizão contra os franceses em 1793, mas não teve papel relevante nas guerras revolucionárias francesas até o fim do século XVIII. O que mudou a situação para Portugal e para Carlota foi a ascensão de Napoleão Bonaparte e sua conquista de uma vasta parte da Europa continental entre meados da década de 1790 e meados de 1800. Em 1807, logo após conquistar a Alemanha e a Polônia, Napoleão voltou-se para o oeste e invadiu Portugal com o objetivo de incorporar uma família real ibérica ao seu império. Ele, por exemplo, faria um de seus irmãos, José, rei da Espanha em 1808. Antes que isso acontecesse, Portugal já havia sido conquistado, e Carlota, junto com o restante da corte real e do governo, fugiu pelo Oceano Atlântico para estabelecer um governo no exílio no Brasil, a vasta colônia sul-americana de Portugal. Após uma terrível viagem no inverno de 1807, quando Carlota teve que raspar a cabeça devido a piolhos no navio, a corte portuguesa exilada chegou ao Rio de Janeiro. Ela passaria os próximos 13 anos no Brasil, mas seus anos lá seriam um dos períodos mais turbulentos e politicamente ambiciosos de sua vida. Na América do Sul, as ambições de Carlota de governar ficaram claras. Com sua sogra como governante nominal de Portugal e do Império Colonial, eventos em outras partes da América do Sul deram a Carlota a chance de ampliar sua influência. Guerras de independência surgiram em todas as colônias espanholas no fim dos anos 1800, após a França tomar a Espanha na Europa. Uma facção no vice-reino do Rio da Prata chegou a propor que Carlota se tornasse sua regente, um movimento que ficou conhecido como carlotismo. Isso fazia sentido quando consideramos que Carlota era filha do rei Carlos IV da Espanha. O plano contou com o apoio do almirante britânico Sir Sidney Smith, mas enfrentou oposição do próprio marido dela, do governo português no exílio, de autoridades espanholas e de muitas elites locais. Carlota também prejudicou suas próprias chances ao insistir em exercer os poderes de uma monarca absoluta, enquanto muitos de seus apoiadores a viam como uma monarca constitucional meramente simbólica. O movimento gradualmente entrou em colapso e, após as guerras de independência da América Latina, as Províncias Unidas do Rio da Prata acabaram evoluindo para a República Argentina. A passagem de Carlota pelo Brasil também foi controverso de outras maneiras. Ela desprezava o povo, bebia muito e, supostamente, passou a tomar chá de maconha, além de se tornar alvo de persistentes rumores de um caso com um importante empresário brasileiro. Apesar do escândalo, chegou o momento tão esperado por ela. No dia 20 de março de 1816, a Rainha Maria I morreu aos 81 anos de idade. Aos 40 anos, Carlota finalmente conquistou o título que esperou por décadas, tornando-se Rainha Consorte de Portugal. Após conquistar a coroa, ainda enfrentaria grandes batalhas políticas. Quando se tornaram rei e rainha, Portugal já havia sido libertado há muito tempo, depois que portugueses e espanhóis, com significativa ajuda britânica, expulsaram os franceses da Península Ibérica em 1813 e 1814, enquanto o Império de Napoleão ruía após sua mal planejada invasão da Rússia em 1812. No entanto, a corte real portuguesa não retornou imediatamente para Lisboa, mesmo após a queda definitiva de Napoleão no verão de 1815.
O atraso se devia às profundas incertezas sobre que tipo de reino seria restabelecido após as guerras napoleônicas. Essa incerteza finalmente chegou ao ápice com a Revolução Liberal de 1820, quando um levante militar exigiu o estabelecimento de uma monarquia constitucional e forçou a família real a retornar a Portugal. No dia 26 de abril de 1821, eles partiram do Brasil. De acordo com o Visconde de Porto Seguro, as emoções do rei e da família real ao deixar o Brasil foram reveladas nas lágrimas de todos, exceto da rainha. Carlota, que nunca gostou da vida no Brasil, estava, segundo relatos, feliz por partir. Uma história famosa afirma até que, antes de embarcar no navio, ela sacudiu o pó dos sapatos, declarando: "Não levarei nem mesmo o pó desta terra." Após retornar a Portugal, João aceitou a primeira Constituição do país em 1822. Ela buscava acabar com o absolutismo em Portugal, mas teve sucesso mínimo e foi rapidamente abandonada em 1823. Ao mesmo tempo, o Brasil se separou e tornou-se o Império do Brasil sob Pedro, filho de Carlota, em 1822, retirando a colônia, da qual Portugal dependeu para sua riqueza no século XVIII. A Revolução Liberal era indicativa da complexa situação política à qual Carlota, seu marido e o restante da corte real estavam retornando após o fim das guerras napoleônicas. Houve uma disputa pelo poder quando Carlota se uniu ao filho mais novo, Miguel, para tentar tomar o poder de seu marido. João foi brevemente prisioneiro, embora não oficialmente, mas uma intervenção britânica em 1824 expulsou Miguel e devolveu o governo a João e seus aliados. Ele então governou até sua morte em março de 1826, aos 58 anos de idade. Foi um milagre que o casamento de Carlota tenha durado até a morte de uma das partes, apesar da acrimônia, e ela se recusou a visitá-lo durante sua doença derradeira. A morte de João mergulhou Portugal em uma complexa crise de sucessão. Miguel, o herdeiro esperado, seguia no exílio, enquanto seu irmão mais velho, Pedro, já governava o recém-independente Império do Brasil. Pedro reivindicou brevemente o trono português antes de abdicar em favor de sua jovem filha, que se tornou a Rainha Maria II em maio de 1826. Miguel voltou em 1828 para tentar ficar com a coroa, planejando evitar a guerra civil ao se casar com a sobrinha Rainha Maria, mas isso nunca ocorreu. Quando essa rápida troca de governantes ocorreu entre 1826 e 1828, Carlota já havia sido marginalizada na política portuguesa. Apesar da aliança anterior de Miguel com sua mãe, ele não a chamou de volta à corte depois que se tornou rei em 1828. Em vez disso, ela passou seus últimos anos amargurada e afastada da vida na corte, vivendo no campo, nos arredores de Lisboa, no Palácio de Queluz. Ela morreu em 7 de janeiro de 1830, aos 54 anos de idade. Nessa época, uma nova guerra civil já estava em andamento, que acabaria 4 anos depois com Miguel sendo deposto. Ele viveu os 32 anos restantes de sua vida no exílio, com a Rainha Maria II retomando o trono em 1834. Carlota foi inicialmente enterrada em Sintra, antes de ser transferida em 1854, para junto do marido de quem vivia separada, no panteão real da dinastia de Bragança em Lisboa. Embora sempre tenha almejado mais poder, Carlota Joaquina passou praticamente toda a sua vida adulta no centro de uma das maiores monarquias do mundo, servindo como rainha ou princesa regente de Portugal e de seu vasto império, que se estendia pelo Brasil, África e Ásia. Para seus inimigos, ela era uma rainha estrangeira, feia, ardilosa e ambiciosa. Para outros, era uma mulher inteligente e determinada, que não aceitava os limites impostos às mulheres da realeza de sua época. Talvez a verdade esteja entre esses extremos. De qualquer forma, ela continua sendo uma das rainhas mais fascinantes e controversas da história ibérica. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Carlota Joaquina da Espanha. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários. Se quiserem mais sobre a realeza espanhola ou portuguesa, avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos para ver meus vídeos assim que eu postar.
Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para verem todos os meus vídeos assim que eu postar. E é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!